As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. É assombroso, eu disse ao devolver o livro a Holmes. A carreira deste homem é a de um soldado honrado. É verdade, respondeu Holmes. Até certo ponto ele agiu corretamente, Watson. Sempre foi um homem de nervos de aço. E conta-se ainda na Índia a história de como se arrastou por um escoadouro atrás de um tigre devorador de homens. Existem árvores que crescem até certa altura e, de repente, desenvolvem um desvio disforme. Você perceberá isso com frequência nos seres humanos. Watson, tem uma teoria segundo a qual o indivíduo reproduz no seu desenvolvimento toda a evolução de seus antepassados e que uma mudança repentina para o bem ou para o mal surge em consequência de alguma forte influência ocorrida em sua linhagem. Isto com certeza é bem fantasioso, Holmes. Bem, não vou insistir neste ponto. Seja qual for a causa, o coronel Moran começou a comportar-se mal. Sem qualquer escândalo público, ainda tornou a Índia quente demais para abrigá-lo. Reformou-se, veio para Londres e adquiriu de novo má fama. Nessa época, foi requisitado pelo professor Moriarty, para quem trabalhou durante algum tempo como chefe da equipe. Moriarty o abastecia generosamente de dinheiro e o utilizou em apenas 1 ou 2 trabalhos de primeira categoria que nenhum criminoso comum poderia realizar. Você deve ter alguma lembrança da morte da senhorita Stuart de Lauder em 1887, não? Bem, estou certo de que Moran estava por trás disso, mas nada pôde ser provado. Foi tão esperto que, mesmo quando a quadrilha de Moriarty foi desbaratada, nós não conseguimos incriminá-lo. Você se lembra de que, naquela data, quando fui visitá-lo em seus aposentos, fechei as venezianas com medo das armas de ar comprimido, Watson? É claro que você pensou que eu era um lunático. Eu sabia o que estava fazendo porque tinha conhecimento da existência dessas armas e sabia também que um dos maiores atiradores do mundo estava atrás de mim. Quando fomos para a Suíça, ele nos seguiu com o Moriarty e, sem sombra de dúvida, foi ele quem me proporcionou aqueles malditos 5 minutos na saliência de Reichenbach. Pode imaginar que li aqueles papéis com atenção durante a minha estada na França, à espera de alguma oportunidade de pegá-lo pelo pé, assim que ele estivesse livre em Londres. Minha vida não valeria absolutamente nada. Noite e dia sua sombra estaria no meu encalço, e cedo ou tarde ele teria sua oportunidade, Watson. O que eu poderia fazer? Não poderia simplesmente atirar nele, ou eu mesmo iria para o banco dos réus. Não adiantaria apelar para um juiz. Eles não poderiam interferir com energia no que, para eles, pareceria uma suspeita insensata. Portanto, não poderia fazer nada, Watson, mas olhava as notícias de crimes, sabendo que mais cedo ou mais tarde eu o pegaria. Aí veio a morte desse Ronald Adair. Minha oportunidade chegara finalmente, Watson. Pelo que eu sabia, não era certo que o coronel Moran tinha feito isso. Ele jogava cartas com o rapaz, seguia-o do clube até a casa, atirara nele atrás da janela aberta. Pelo que eu sabia, não era certo que o coronel Moran tivesse feito isso. Ele jogara cartas com o rapaz, seguira-o do clube até em casa, atirar nele através da janela aberta. Sobre isso não há dúvidas. Só comecei então, Watson, a trabalhar logo. Fui visto pela sentinela que, eu sabia, iria chamar a atenção do coronel para minha presença. Ele não deixaria de ligar a minha volta repentina ao seu crime e ficaria terrivelmente alarmado. Eu tinha certeza de que ele tentaria me tirar do caminho e usaria uma arma mortal com esse propósito. Deixei para ele um ótimo alvo na janela, como você sabe.
e tendo avisado a polícia de que poderíamos precisar dela. Falando nisso, Watson, você descobriu a presença deles na porta com grande exatidão. Ocupei o lugar que me pareceu ser um bom posto de observação, sem nunca ter imaginado que ele escolheria o mesmo lugar para o seu ataque. Agora, quer que eu explique mais alguma coisa? Sim, eu disse. Você não esclareceu qual o motivo do Coronel Moura assassinar o Ronald Adair. Ah, meu caro Watson, aqui entraremos nos domínios da conjectura, onde a mais lógica das mentes pode falhar. Cada um pode formular sua própria hipótese em cima da evidência existente, e a sua pode estar tão correta quanto a minha, Watson. Tem uma então, Holmes? Acho que não é tão difícil explicar os fatos. Foi revelado no inquérito que o Coronel Moura e o jovem Ronald Adair tinham, entre eles, ganhado uma soma considerável. Agora, sem dúvida, Moura jogava sujo. Disse, eu sabia há muito tempo. Acho que, no dia do crime, Adair descobriu que Moura andava trapaceando. É provável que tenha falado com ele em particular e tenha ameaçado denunciá-lo a todos, a menos que desistisse voluntariamente de ser membro do clube e prometesse não jogar cartas de novo. É improvável que um jovem como Ronald Adair fizesse logo um escândalo terrível, expondo um homem tão conhecido e mais velho que ele como o Coronel Moura. Certamente agiu como imaginei. A exclusão de seus clubes significaria ruína para Moura, que vivia de seus ganhos nas cartas, conseguidos de modo desonesto. Portanto, assassinou Adair, que àquela hora estava tentando descobrir quanto dinheiro deveria devolver, já que não poderia lucrar com o jogo sujo do seu parceiro. Trancou a porta para que as mulheres não o surpreendessem e insistissem em saber o que ele estava fazendo com aqueles nomes e as moedas. Aprovado? Não tenho dúvida de que você descobriu o fio da meada, Holmes. Será confirmada ou contestada no julgamento. Enquanto isso, Coronel Moura não nos atrapalhará mais, Watson. A famosa arma de ar de Von Elder irá enfeitar o museu da Scotland Yard. E mais uma vez, o Sr. Sherlock Holmes está livre para dedicar sua vida a examinar aqueles probleminhas interessantes que a vida complexa de Londres apresenta com tanta fartura. Do ponto de vista de um perito criminal, disse ao Sr. Sherlock Holmes, Londres transformou-se numa cidade singularmente desinteressante desde a morte do professor Moriarty. Duvido que encontre muitos cidadãos decentes que concordem com você, respondi. Bem, não devo ser egoísta, ele disse com um sorriso enquanto afastava sua cadeira da mesa depois do café da manhã. A comunidade, com certeza, é a ganhadora e ninguém é o perdedor, a não ser o pobre perito sem trabalho, cuja ocupação desapareceu. Com aquele homem na área, cada jornal matutino apresentava possibilidades infinitas, Watson. Frequentemente, Watson, o menor traço, a indicação mais vaga, já bastavam para me dizer que o grande cérebro maligno de Moriarty estava ali, assim como os menores tremores nas bordas das teias de aranha lembram-nos a aranha que se oculta no centro. Furtos insignificantes, assaltos audaciosos, afrontas sem propósito. Quem tivesse a pista poderia juntar tudo num conjunto interligado. Para o estudioso científico do alto mundo do crime, nenhuma capital da Europa oferecia as vantagens que Londres tinha então. Mas agora, encolheu os ombros numa depreciação bem-humorada do estado de coisas para o qual ele próprio contribuíra. Na época de que falo, Holmes tinha reaparecido havia alguns meses
e, ao seu pedido, eu vendera minha clínica e voltara a dividir com ele os antigos aposentos em Baker Street. Um jovem médico chamado Werner comprara a minha pequena clínica em Kensington, pagando sem objeções o alto preço que ousei pedir. Um incidente que só se explicou alguns anos depois, quando descobri que Werner era um parente distante de Holmes e, na verdade, fora o meu amigo quem dera o dinheiro. Nossos meses de parceria não foram tão desprovidos de casos como ele afirmara, pois descobri, examinando minhas anotações, que este período inclui o caso dos papéis do ex-presidente Murilo e também o caso chocante do barco a vapor holandês que quase nos custou a vida. Entretanto, sua natureza fria e orgulhosa era sempre avessa a qualquer tipo de aplauso público, intimando-me, nos termos mais rigorosos, a não dizer uma palavra sobre ele, seus métodos ou suas vitórias, uma proibição que, como já expliquei, só agora foi retirada. Sherlock Holmes recostara-se na cadeira após seu protesto lamentoso e estava desdobrando sem pressa o jornal matutino, quando nossa atenção foi atraída por um tremendo toque da campainha, seguido de uma pancada oca, como se alguém estivesse batendo na porta de fora com a mão fechada. Assim que ela se abriu, houve um tumulto no saguão, passos rápidos subindo a escada e logo depois um homem, fora de si completamente, com um olhar selvagem, pálido, desalinhado e palpitante, irrompeu na sala. Olhou alternadamente para nós dois e, diante de nosso olhar inquiridor, percebeu que era preciso alguma desculpa para esta entrada sem cerimônia. Desculpe-me, Sr. Holmes, exclamou. Não deve me censurar. Estou quase louco, Sr. Holmes. Sou o infeliz John Hector McFarlane. Ele se anunciou como se bastasse o nome para explicar sua visita e seus modos. Mas eu podia ver pelo rosto inexpressível do meu amigo que não significava mais para ele do que para mim. Estou certo de que, com os seus sintomas, meu amigo aqui, Dr. Watson, lhe prescrevia um sedativo. Prescreveria. O tempo tem estado tão quente nesses últimos dias. Agora, se o senhor estiver um pouco melhor, eu gostaria que se sentasse naquela cadeira ali e nos contasse, com calma, lentamente, quem é e o que o deseja. Mencionou seu nome como se eu devesse conhecê-lo, mas asseguro-lhe que, a não ser os fatos óbvios que é solteiro, advogado, maçom e asmático, não sei mais nada sobre o senhor. Familiarizado como estava com os métodos de Holmes, não foi difícil para mim acompanhar suas deduções e observar as roupas desalinhadas, o maço de papéis legais, o berloque do relógio e a respiração que a sugeria, mas nosso cliente ficou de olhos arregalados. Sim, sou tudo isso, Sr. Holmes, e também o homem mais infeliz de Londres neste momento. Por Deus, não me abandone, Holmes. Se vierem me prender antes de eu terminar minha história, faça com que me deem tempo para que possa lhe contar toda a verdade. Poderia ir para a cadeia feliz se soubesse que o senhor estaria trabalhando por mim do lado de fora. Prender você, disse Holmes. Isto é realmente muito interessante. Sob que acusação você espera ser preso? Sob a acusação de assassinar o Sr. Jonas Oldacre de Lower Norwood. O rosto expressivo do meu amigo mostrava uma simpatia que, receio, não estava totalmente isenta de satisfação. Pobre de mim, disse ele. Há poucos instantes, no café da manhã, eu estava dizendo ao meu amigo
o Dr. Watson que os casos sensacionais haviam desaparecido dos nossos jornais. Nosso visitante estendeu a mão trêmula e pegou o que ainda estava sobre os joelhos de Holmes. Se eu tivesse lido, senhor, teria visto logo que intenção vinha aqui esta manhã. Sinto-me como se meu nome e meu infortúnio estivessem na boca de todos. Mostrou-nos a página central. Aqui está, e, com sua permissão, vou lê-lo para o senhor. Escute isto, Sr. Holmes. O cabeçalho é: caso misterioso em Lower Norwood. Desaparecimento de um conhecido construtor. Suspeita de assassinato e incêndio premeditado. Pista para o criminoso. Esta é a pista que eles já estão seguindo, Sr. Holmes, e sei que ela conduz infalivelmente a mim. Fui seguido desde a estação de Ponte de Londres e tenho certeza de que estão apenas esperando pelo mandado para me prenderem. Isto vai partir o coração de minha mãe, vai partir o coração dela. Ele torcia as mãos de angústia e se balançava para frente e para trás na cadeira. Olhei com interesse para esse homem que era acusado de ser o autor de um crime violento. Era bonito e louro, de um modo desbotado e neutro, com olhos azuis amedrontados e um rosto escanhoado, uma boca sensível e delicada. Devia ter uns 27 anos, seu modo de se vestir e seu procedimento eram os de um cavalheiro. Do bolso de seu sobretudo, claro de verão, sobressaía um maço de papéis que revelava sua profissão. Devemos aproveitar o tempo que temos, disse Holmes. Watson, você faria a gentileza de pegar o jornal e ler o tema em questão? Abaixo dos cabeçalhos incisivos que nosso cliente citara, li o seguinte relato sugestivo. Na noite de ontem, ou bem cedo esta manhã, ocorreu um incidente em Lower Norwood que aponta, como se receia, para um crime grave. O Sr. Jonas Oldacre é um conhecido morador daquele subúrbio onde durante muitos anos manteve seu negócio como construtor. O Sr. Oldacre é solteiro, tem 52 anos de idade e mora em Depdale House, no terminal Sidernham da estrada do mesmo nome. Tinha fama de ser um homem excêntrico, reservado e modesto. Há alguns anos praticamente se retirou do negócio, no qual dizem que acumulou uma fortuna considerável. Entretanto, ainda existe um pequeno depósito de madeiras no fundo da casa. E na noite passada, por volta da meia-noite, foi dado o alarme. Uma pilha de lenha estava pegando fogo. Os bombeiros chegaram logo ao local, mas a madeira seca queimou com muita fúria e não foi possível apagar o incêndio até que a pilha toda fosse consumida. Até esse ponto, o fato parecia um acidente comum, mas novos indícios parecem apontar para um crime grave. Causou surpresa a ausência no local do incêndio do dono do estabelecimento e procedeu-se a um interrogatório que apurou que ele desaparecera da casa. Um exame do seu quarto revelou que a cama não fora desarrumada. O cofre que havia lá estava aberto. Vários papéis importantes estavam espalhados pelo chão e, finalmente, que havia sinais de luta corporal, sendo encontrados vestígios de sangue pelo quarto e uma bengala de carvalho, cujo cabo também mostrava pequenas manchas de sangue. Sabe-se que o Sr. Jonas Oldacre recebeu em seu quarto um visitante naquela noite, e a bengala encontrada foi identificada como de propriedade desta pessoa, um jovem advogado de Londres chamado John Hector M.C. Farley, sócio da Graham M.C. Farley, no número 426 dos edifícios Graham E.C.
A polícia acredita dispor de indícios que forneçam um motivo bem convincente para o crime, e não há dúvida de que farão progressos sensacionais. Mais tarde, surgiram rumores, enquanto imprimidos, de que John Hector McFarlane já foi preso sob a acusação de assassinato do Sr. Jonas Oldacre. É certo, pelo menos, que um mandato foi expedido. Existem mais indícios sinistros na investigação de Norwood. Além dos sinais de luta no quarto do infeliz construtor, sabe-se agora que as portas envidraçadas de seu quarto, que fica no primeiro andar, foram encontradas abertas. E que há marcas como se um objeto grande tivesse sido atirado na pilha de madeira e, finalmente, afirma-se que restos carbonizados foram descobertos entre as cinzas do incêndio. A teoria da polícia é de que um crime dos mais sensacionais foi cometido, que a vítima foi morta a pauladas em seu próprio quarto, seus papéis revirados e seu corpo sem vida jogado na pilha de madeiras, que foi então acesa para esconder todos os vestígios do crime. A condução da investigação criminal foi deixada nas mãos experientes do inspetor Lestrade, da Scotland Yard, que está seguindo as pistas com sua energia e sagacidade costumeiras. Sherlock Holmes ouviu de olhos fechados e com as pontas dos dedos unidas este relato incrível. O caso certamente tem alguns pontos interessantes, disse ele com seu jeito indolente. Em primeiro lugar, Sr. McFarlane, posso perguntar como ainda está em liberdade, já que parece haver indícios suficientes para justificar sua prisão? Moro em Torrington Lodge, Blackwich, com meus pais, Sr. Holmes, mas na noite passada, tendo de trabalhar até muito tarde com o Sr. Jonas Oldacre, pernoitei num hotel em Norwood e vim de lá para o trabalho. Não sabia nada sobre este caso até estar no trem, quando li o que acabou de ouvir. Percebi logo o perigo horrível da minha situação e corri para pôr o caso em suas mãos. Não tenho dúvida de que teria sido preso no escritório ou em casa. Um homem que me seguiu desde a estação da ponte de Londres, e não duvido que, meu Deus, o que é isto? Houve um toque de campainha, seguido de passos pesados na escada. Logo depois, nosso velho amigo Lestrade apareceu à porta. Por cima de seu ombro, vi um ou dois policiais uniformizados do lado de fora. Sr. John Hector McFarlane? Perguntou Lestrade. Nosso infeliz cliente levantou-se totalmente pálido. Prendo-o pelo assassinato premeditado do Sr. Jonas Oldacre de Lower Norwood. E McFarlane virou-se para nós com um gesto de desespero total e afundou-se de novo na cadeira como alguém que se sentisse totalmente derrotado. Um momento, Lestrade, disse Holmes. Meia hora a mais ou a menos não fará diferença, e o cavalheiro estava para nos dar um resumo deste caso interessante e que pode nos ajudar a esclarecê-lo. Creio que não há dificuldade em esclarecê-lo, ele já está esclarecido, disse Lestrade, inflexível. Lestrade, mas com sua permissão eu gostaria muito de ouvir o relato dele. Bem, Sr. Holmes, é difícil para mim recusar-lhe qualquer coisa, pois já foi útil para a polícia muitas vezes no passado e nós lhe devemos muito na Scotland Yard, disse Lestrade. Enquanto isso, devo ficar com o meu prisioneiro e aviso-lhe que qualquer coisa que diga pode depor contra ele. Não espero nada melhor, disse nosso cliente. Tudo que peço é que escute e reconheça a verdade absoluta. Lestrade consultou o relógio. Tem meia hora, avisou. Devo explicar primeiro, disse McFarlane, que não sabia nada sobre o Sr. Jonas Oldacre. Eu o conhecia de nome porque meus pais mantinham relações com ele,
mas depois se afastaram. Portanto, fiquei muito surpreso quando ontem, lá pelas 15 horas, ele entrou no meu escritório na cidade. Mas fiquei ainda mais espantado quando me disse o objetivo de sua visita. Tinha na mão várias folhas de caderno cobertas com texto manuscrito. Aqui estão, e as deixou sobre a minha mesa. Aqui está o meu testamento, disse ele. Quero que o Sr. McFarlane o coloque numa forma legal apropriada. Vou me sentar aqui enquanto faz isso. Pus-me a copiá-lo, e o senhor pode imaginar o meu assombro quando descobri que, com algumas exceções, deixara todas as suas posses para mim. Era um homem pequeno e estranho, parecido com um furão, com pestanas brancas, e quando ergui os olhos para ele, encontrei seus penetrantes olhos cinzentos fixos em mim com uma expressão divertida. Mal podia acreditar nos meus próprios sentidos enquanto lia os termos do testamento, mas ele explicou que era solteiro, com quase nenhum parente vivo, que tinha conhecido meus pais quando era jovem e que sempre ouvira falar de mim como um rapaz muito digno. Estava certo de que o seu dinheiro estaria em boas mãos. Naturalmente, eu só pude balbuciar os meus agradecimentos. O testamento foi devidamente terminado, assinado e testemunhado pelo meu escrivão. Está aqui no papel azul, e estas notas, como já expliquei, são o rascunho. O Sr. Jonas Oldacre me informou então que havia vários documentos, aluguéis de edifícios, títulos de propriedade, hipotecas, certificados de subscrição de ações e assim por diante, que eu precisava ver e entender. Disse que sua cabeça não ficaria tranquila até que a coisa toda estivesse pronta e me pediu para ir à sua casa em Norwood aquela noite, levando o testamento comigo para acertar tudo. Lembre-se, meu rapaz, nem uma palavra a seus pais sobre isto até que tudo esteja pronto. Guardaremos isto como uma pequena surpresa para eles. Ele insistiu muito nesse ponto e me fez prometer. Pode imaginar, Sr. Holmes, que eu não estava num estado de espírito para lhe recusar nada. Era o meu benfeitor. Tudo o que eu queria era satisfazer seus desejos em cada detalhe. Portanto, mandei um telegrama para casa dizendo que tinha um negócio importante para resolver e que era impossível calcular quanto tempo me demoraria. O Sr. Oldacre disse que gostaria que eu jantasse com ele às 21 horas, pois não estaria em casa antes dessa hora, mas tive certa dificuldade em achar sua casa e já estava quase meia hora atrasado quando cheguei. Encontrei-o. Um momento, interrompeu Holmes. Quem abriu a porta? Uma senhora de meia idade que era governanta, suponho. Presumo que tenha sido ela quem mencionou o seu nome. Exatamente, disse o homem. Continue, por favor, lhe falou Holmes. McFarlane enxugou a testa úmida e continuou a sua narrativa. Bem, essa senhora me levou até uma sala de estar onde estava servido um jantar frugal. Mais tarde, o Sr. Jonas Oldacre me levou até o seu quarto, onde havia um cofre pesado. Ele o abriu e pegou uma pilha de documentos, que examinamos juntos. Terminamos entre 23 horas e meia-noite. Ele comentou que não deveríamos perturbar a governanta. Fez com que eu saísse pela porta envidraçada, que ficara aberta o tempo todo. A veneziana já estava baixada? Perguntou Holmes. Não tenho certeza, mas creio que estava apenas a meia altura. Sim, lembro-me de que ele a levantou para abrir a porta. Eu não consegui achar a minha bengala, e ele disse, não tem importância, meu rapaz. Eu o verei com frequência agora. Espero, e eu aguardarei até que volte para apanhá-la. Deixei-o lá, o cofre aberto e os papéis em pilhas sobre a mesa. Era tão tarde que não poderia voltar a Blackheath
de modo que passei a noite em Anerley Arms e não soube de nada até que li sobre este caso horrível de manhã nos jornais. Não há mais nada que gostaria de perguntar, Sr. Holmes, disse Lestrade, cujas sobrancelhas se ergueram uma ou duas vezes durante este relato. Não, até que tenha ido a Blackheath. Você quer dizer a Norwood? Comentou Lestrade. Ah, sim, sem dúvida é o que pretendia dizer, afirmou Holmes, com seu sorriso enigmático. Lestrade aprendera por mais experiências do que podia se lembrar que aquela mente afiada como lâmina podia trespassar o que era impenetrável para ele. Vi que olhava com curiosidade para o meu amigo Holmes. Acho que gostaria de ter uma palavra com o senhor, disse ele para Holmes. Agora, Sr. Farley, 2 de meus homens estão lá fora e há um carro esperando. O infeliz jovem se levantou com um último olhar suplicante para nós e saiu da sala. Os policiais o levaram para o cabriolé. Mas Lestrade ficou. Holmes apanhara as páginas do rascunho do testamento e as estava examinando com o maior interesse. Existem alguns detalhes a respeito deste documento, Lestrade, não é? Disse ele, entregando-os. O policial olhou para eles com uma expressão confusa. Posso ler as primeiras linhas e as do meio da segunda página, e uma ou duas no final. São nítidas como se fossem impressas, disse ele, mas a escrita entre elas é muito ruim e há 3 lugares em que não consigo ler nada. Mas o que você deduz daí? Disse Holmes. Bem, o que deduz dele? Foi escrito num trem, a caligrafia boa representa paradas, a ruim significa movimento. E é muito ruim, passando por desvios. Um perito diria que isto foi escrito numa linha suburbana, já que em nenhum outro lugar, a não ser na periferia de uma cidade grande, haveria uma sucessão tão rápida de desvios, admitindo que ele passou a viagem toda fazendo o testamento, então o trem era um expresso, só parando uma vez entre Norwood e a ponte de Londres. Lestrade começou a rir da teoria do meu amigo. O senhor é demais para mim quando começa com suas teorias, Sr. Holmes, disse ele. O que isso tem a ver com o caso? Bem, isso confirma a história do rapaz de que o testamento foi escrito por Jonas Oldacre durante sua viagem ontem. É curioso, não é? Que um homem escreva um documento de extrema importância como este de maneira tão displicente. Isto sugere que ele não achava que iria ter muita importância prática. Se um homem fosse escrever um testamento que não quisesse efetivar nunca, ele o faria desta maneira. Bem, ele escreveu ao mesmo tempo a sua própria sentença de morte, disse Lestrade. Acha isso? Você não? Bem, é possível, mas o caso ainda não está claro para mim. Não está claro? Bem, se aquilo não está claro, o que está? Temos um rapaz que de repente descobre que um certo homem idoso morrer, ele herdará a sua fortuna. O que ele faz? Não diz nada a ninguém, mas inventa que tem de ir visitar seu cliente sob algum pretexto aquela noite. Espera até que a outra pessoa da casa esteja na cama e então, no isolamento do quarto de um homem, assassina-o, queima seu corpo na madeira e vai para um hotel da vizinhança. As manchas de sangue no quarto e também na bengala são muito tênues. É provável que imaginasse que seu crime fosse sem sangue e pensou que seu corpo fosse consumido. Ocultaria todos os traços do método da morte. Traços que, por algum motivo, apontariam para ele. Isso tudo não é óbvio, Sr. Holmes? Ora, Lestrade, isto me impressiona
por ser uma ninharia óbvia demais, disse Holmes. Você não acrescenta imaginação às suas outras grandes qualidades, mas se o conseguir por um instante, ponha-se no lugar deste rapaz. Escolheria a noite seguinte a preparação do testamento para cometer seu crime? Não pareceria perigoso demais para você fazer uma relação tão próxima entre os dois incidentes? Além disso, escolheria uma ocasião em que sabiam que você estava na casa quando uma empregada o deixar entrar? E, finalmente, você se esforçaria para ocultar o corpo e, mesmo assim, deixa sua própria bengala como um sinal de que foi o criminoso? Confesso, Lestrade, que tudo isso é muito improvável. Com relação à bengala, Sr. Holmes, sabe tão bem quanto eu que, em geral, um criminoso é um indivíduo perturbado e faz coisas que um homem equilibrado evitaria. Muito provavelmente, ele estava com medo de voltar ao quarto. Dê-me outra teoria que se encaixe nos fatos. Poderia facilmente dar meia dúzia, Lestrade, disse Holmes. Aqui, por exemplo, está uma muito possível e mesmo provável. Vou dá-la de graça para você. O velho está mostrando documentos que são de valor evidente. Um vagabundo passa e os vê pela janela, cuja persiana só está a meia altura. O advogado sai, entra o vagabundo, pega a bengala que vê ali, mata Oldacre e vai embora depois de tentar queimar o corpo. Por que o vagabundo queimaria o corpo? Quanto a isso, por que MC Farley faria a mesma coisa? Para esconder alguma prova. Possivelmente o vagabundo queria esconder que havia sido cometido um crime. E por que ele não levou nada? Porque não eram papéis que ele pudesse negociar, disse Holmes. Lestrade balançou a cabeça, embora me desse a impressão de estar menos seguro do que antes. Bem, Sr. Sherlock Holmes, pode procurar o seu vagabundo. Enquanto faz isso, nós seguraremos o nosso homem. O futuro mostrará quem está certo, nós ou você, mas atente para esse ponto, Sr. Holmes. Até onde sabemos, nenhum dos papéis foi roubado, e nosso prisioneiro é o único homem no mundo que não tinha motivo para tirá-los de lá, já que era o herdeiro legítimo e teria a posse deles de qualquer forma. Meu amigo pareceu impressionado por esta observação. Não nego que a evidência, em alguns aspectos, é muito forte em favor de sua teoria, disse Holmes. Só desejo lembrar que existem outras teorias possíveis. Como você disse, o futuro decidirá. Até logo. Acho que durante o dia vou dar um pulo a Norwood e ver como está se saindo. Quando o detetive foi embora, Holmes levantou-se e fez seus preparativos para o dia de trabalho com a expressão alerta de um homem que tem pela frente uma tarefa adequada. Meu primeiro movimento, Watson, disse ele, enquanto se metia na sua sobrecasaca, ter de ser, como eu disse, na direção de Black Heart. Holmes, por que não em Norwood? Porque nós temos, neste caso, um incidente singular vindo junto com outro incidente singular, Watson. A polícia está cometendo o erro de concentrar sua atenção no segundo, porque este parece ser o único realmente criminoso. Mas para mim é evidente que a maneira lógica de solucionar o caso é começar tentando jogar alguma luz sobre o primeiro incidente, o curioso testamento feito tão repentinamente e para um herdeiro tão inesperado. Pode ajudar a simplificar o que veio depois. Não, meu caro amigo, não acho que você possa me ajudar. Watson, não existe nenhuma perspectiva de perigo ou nem sonharia em sair sem você. Creio que quando o vir à noite, estarei apto a dizer que pude fazer algo por este jovem infeliz que se colocou sob minha proteção. Já era tarde quando meu amigo voltou, e pude ver, num olhar de relance para o seu rosto fatigado e ansioso, que as grandes esperanças com que
começara não se realizaram. Durante 1 hora ficou arranhando seu violino, tentando acalmar seu espírito agitado. Finalmente deixou o instrumento e começou a fazer um relato detalhado de suas desventuras do dia. Está tudo dando errado, Watson. O mais errado possível. Não dei o braço a torcer diante de Lestrade, mas no fundo da minha alma acredito que pela primeira vez o sujeito está no caminho certo e nós no errado. Todos os meus instintos vão num sentido e todos os fatos no outro. E receio que os júris britânicos ainda não tenham alcançado este nível de inteligência quando derem preferência às minhas teorias e não aos fatos de Lestrade. Você foi a Blackheath? Sim, Watson, estive lá e descobri rapidamente que o saudoso Oldacre era um grandíssimo cafajeste. O pai de MC Farley tinha saído para procurar o filho. A mãe estava em casa, pequenina, rechonchuda, de olhos azuis, trêmula de medo e indignação. Claro que ela não podia admitir nem mesmo a possibilidade de culpa dele, mas não manifestou nem surpresa nem pesar pela morte de Oldacre. Pelo contrário, falou dele como um tal rancor que estava inconscientemente reforçando a tese da polícia, pois, naturalmente, se o seu filho ouviu falar desse homem daquela maneira, ficaria predisposto contra ele com ódio e violência. Ele se parecia mais com um macaco maligno e manhoso do que com um ser humano, Watson, disse ela, e sempre foi assim, desde que era jovem. Você o conhecia naquela época? Perguntei. Sim, na verdade o conhecia bem. Era um antigo pretendente meu, Sr. Holmes. Graças a Deus tive o bom senso de me afastar dele e me casar com um homem muito melhor, embora mais pobre. Estava noiva dele, Sr. Holmes, quando ouvi uma história chocante de como ele soltou um gato num aviário e fiquei tão horrorizada com sua crueldade brutal que não quis ter mais nada a ver com ele. Ela foi até uma escrivaninha, pegou a fotografia de uma mulher horrivelmente desfigurada e mutilada com uma faca. É a minha fotografia, e disse. Ele a enviou para mim neste estado, na manhã de meu casamento, junto com sua maldição. Bom, eu disse, pelo menos ele a perdoou agora, pois deixou todas as suas posses para seu filho. Nem meu filho nem eu queremos nada de Jonas Oldacre, vivo ou morto, não queremos, Sr. Holmes, exclamou ela com coerência. Existe um Deus no céu, Sr. Holmes, e o mesmo Deus que puniu esse homem perverso mostrará em seu justo tempo que as mãos de meu filho são inocentes do sangue dele. Bem, tentei 1 ou 2 outros indícios, mas não consegui chegar a nada que pudesse ajudar a nossa hipótese, e há vários pontos que vêm contra ele. Finalmente desisti e fui a Norwood, Watson. Este lugar, Dane House, é uma casa de campo grande e moderna. Nos fundos do seu terreno, com moitas de louro na frente, à direita e a uma certa distância da estrada, estava o pátio de lenha que foi o cenário do incêndio. Aqui está um esboço do mapa numa folha do meu caderno. Esta janela à esquerda é a que dá para o quarto de Oldacre. Da estrada você pode olhar para dentro. Este foi o único consolo que tive hoje, Watson. Lestrade não estava lá, mas seu braço direito fez as honras. Tinham acabado de achar uma preciosidade. Haviam passado a manhã inteira remexendo as cinzas da pilha de madeira queimada e, além dos restos, encontraram vários discos de metal descoloridos. Examinei-os com cuidado e não havia dúvida de que eram botões de calça. Até percebi que um deles estava marcado com o nome de Ians, que era o alfaiate de Oldacre. Então examinei a área cuidadosamente à procura de sinais e vestígios de madeira.
Tudo isso, Watson, claro, se encaixa na teoria oficial. Rastejei pelo jardim com um sol de agosto nas minhas costas, mas me levantei depois de 1 hora sem saber mais do que antes. Bem, depois desse fiasco, fui para o quarto e o revistei também. A bengala já tinha sido retirada. Não há dúvida de que a bengala pertencia ao nosso cliente. Ele admitiu isso. Pegadas dos 2 homens podiam ser notadas no tapete, mas nenhuma de uma terceira pessoa, o que é novamente uma decepção para nós. Eles estão aumentando seu score, enquanto nós ainda estamos na estaca zero, Watson. Só tive um pequeno lampejo de esperança e de novo não deu em nada. Examinei o conteúdo do cofre, cuja maior parte havia sido retirada e colocada em cima da mesa. Os papéis foram postos em envelopes selados, dos quais 1 ou 2 a polícia abrira. Não eram, pelo que pude ver, de grande valor, nem a caderneta do banco mostrava que o Sr. Oldacre estava numa situação tão boa. Mas me pareceu que nem todos os papéis estavam ali. Havia alusões a certos documentos, possivelmente os mais valiosos, que não consegui encontrar. Isso é claro. Se pudéssemos prová-lo definitivamente, viria o argumento de Lestrade contra ele mesmo, pois quem roubaria algo se soubesse que o herdaria em breve? Por fim, tendo vasculhado todos os livros e não encontrado nenhuma pista, tentei a sorte com a governanta, a senhorita Lexington, pequenina, morena e silenciosa, com olhos desconfiados e oblíquos. Ela poderia nos contar algo, se quisesse, estou convencido disso, mas era muito fechada. Sim, deixar o Sr. M.C. Farley entrar às 21h30. Desejou que sua mão tivesse secado antes de fazer aquilo. Foi para a cama às 22h30. Seu quarto ficava no outro lado da casa e não podia ouvir nada do que se passou. O Sr. M.C. Farley tinha deixado o chapéu e, tanto quanto sabia, a bengala no saguão. Foi acordada pelo alarme de incêndio. Seu pobre e querido patrão certamente fora assassinado. Ele tinha inimigos? Ora, todo homem tem inimigos, mas o Sr. Oldacre era muito fechado e só se relacionava com as pessoas na área de trabalho. Ela vira os botões e tinha certeza de que pertenciam às roupas que ele vestira na noite passada. A pilha de madeira estava muito seca, pois não chovera durante 1 mês. Queimou como palha e quando chegou ao local não se via nada além de chamas. Ela e todos os bombeiros sentiram o cheiro da madeira queimando. Não sabia nada sobre os papéis, nem sobre a vida particular do Sr. Oldacre. Aí está, meu caro Watson, o relato de um fracasso. E ainda assim, ele cerrou as mãos num paroxismo de convicção. Eu que está tudo errado, sinto isso nos meus ossos. Existe algo que ainda não apareceu, e aquela governanta sabe o que é, Watson. Havia uma espécie de desafio irritado em seus olhos que só se explica pelo conhecimento culposo. Entretanto, é melhor não falarmos mais nisso, Watson. Mas, a não ser que algum feliz acaso nos apareça, receio que o caso do desaparecimento de Norwood não figurará nas crônicas dos nossos êxitos, dos quais prevejo que um público paciente tomará conhecimento cedo ou tarde. De certo, disse eu, a aparência do homem ajudaria em qualquer júri. Este é um argumento perigoso, meu caro Watson. Lembre-se daquele assassino terrível, Bert Stevens, que queria que o puséssemos em liberdade em 1887. Já houve algum rapaz mais bem educado, com aparência de aluno de uma escola de catecismo, como aquele? É verdade, Holmes. A menos que consigamos elaborar uma teoria alternativa,
este homem está perdido definitivamente. Você dificilmente pode achar uma falha na acusação que agora pode ser apresentada contra ele, e toda a investigação a mais tem servido para reforçá-la. Falando nisso, há um pequeno detalhe curioso em relação a esses papéis que pode nos servir como ponto de partida de uma investigação. Ao examinar a caderneta do banco, descobri que o saldo pequeno era causado principalmente por grandes somas que foram retiradas durante o ano passado. Para o Sr. Cornelius, confesso que estou interessado em saber quem seria este Cornelius, com quem um construtor aposentado manteve transações tão grandes. Será possível que ele tenha tido um dedo no caso, Watson? Cornelius podia ser um corretor, mas não encontramos nenhum certificado de subscrição de ações que correspondesse a esses pagamentos grandes. Depois do fracasso de outras indicações, minhas pesquisas devem se concentrar agora no banco para descobrir o cavalheiro que se apresentou para descontar estes cheques. Mas receio, meu caro amigo, que o nosso caso termine de modo inglório, de fato, com Lestrade enforcando nosso cliente, o que certamente será um triunfo para a Scotland Yard. Não sei se Holmes conseguiu dormir naquela noite, mas quando desci para o café da manhã, encontrei-o pálido e fatigado. Seus olhos brilhantes reluziam ainda mais devido às sombras escuras ao redor. O tapete em volta da sua cadeira estava coberto pelas edições recentes dos jornais matutinos. Um telegrama estava aberto sobre a mesa. "O que acha disso, Watson?" perguntou, atirando-o para mim. Era de Norwood e dizia o seguinte: "Importante indício novo em mãos. Culpa de MC Farley definitivamente estabelecida. Aconselho abandonar o caso. Lestrade." "Isso parece ser sério", eu disse. "É o pequeno canto de vitória de Lestrade", respondeu Holmes com um sorriso amargurado. "E ainda pode ser prematuro abandonar o caso. Afinal, importante indício novo é uma faca de 2 gumes, Watson, e pode cortar numa direção bem diferente da que Lestrade imagina. Tome seu café, Watson. Sairemos juntos e veremos o que podemos fazer. Sinto-me como se precisasse de uma companhia e apoio moral hoje." Meu amigo não tomou o café da manhã, pois uma de suas peculiaridades era que, em seus momentos mais intensos, ele não se permitia nenhuma comida. Eu sabia que confiava demais na sua força de ferro, até que desmaiava de pura inanição. "No momento não posso gastar energia e força dos nervos para a digestão", ele diria, em resposta aos meus conselhos médicos. Sendo assim, não me surpreendi quando, nessa manhã, ele deixou sua comida intacta e foi comigo para Norwood. Um grupo de observadores mórbidos ainda estava reunido em volta de Dene House, que era uma casa de campo suburbana, tal como eu imaginara. Dentro dos portões, Lestrade encontrou-se conosco, seu rosto corado com a vitória na investigação, seus modos triunfantes, brutos. Ele estava contente, certamente, por ter vencido Holmes numa disputa de uma investigação contra um acusado. "Bem, Sr. Holmes, já provou que estamos errados. Achou o seu vagabundo?" exclamou Lestrade desafiadoramente. "Ainda não cheguei a nenhuma conclusão, Lestrade", respondeu meu amigo. "Mas nós chegamos à nossa ontem e agora ela prova que é correta, corretíssima. Assim, deve reconhecer que desta vez estamos um pouco à sua frente, Sr. Holmes." "Sua expressão mostra que aconteceu algo incomum", disse Holmes. Lestrade riu gostosamente. "O senhor não gosta de ser derrotado assim como nós", ele disse. "Um homem não pode esperar que tudo saia sempre à sua maneira." "Pode, Dr. Watson."
Lestrade me perguntou. Sigam por aqui, cavalheiros, e acho que posso convencê-los de uma vez por todas que foi John McFarlane quem cometeu este crime. Sim, foi ele. Ele nos levou por um corredor e chegamos a um saguão. Foi aqui que o jovem McFarlane deve ter vindo para apanhar seu chapéu depois de o crime ter sido cometido, disse Lestrade. Agora olhem para isto. Com uma rapidez dramática, acendeu um fósforo e, à sua luz, vimos uma mancha de sangue na parede branca. Quando ele aproximou o fósforo, vi que era mais do que uma mancha, era a nítida impressão de um polegar. Olhe para ela com sua lente de aumento, Sr. Holmes. Sim, estou fazendo isso. Sabe que duas impressões de polegar nunca são iguais? Ouviu algo desse tipo, disse Holmes zombeteiramente. Bem, então, queira comparar esta impressão com a do jovem McFarlane em cera que eu mandei tirar esta manhã. Quando ele comparou as duas, não era necessário usar uma lente de aumento para se ver que elas eram, sem sombra de dúvida, do mesmo polegar. Era evidente para mim que o nosso cliente estava perdido. Isto é definitivo, disse Lestrade. Sim, é definitivo, repeti involuntariamente. É definitivo, disse Holmes. Alguma coisa no seu tom de voz chamou minha atenção, porém, e me virei para ele. Ocorrera uma mudança extraordinária em seu rosto. Estava com uma expressão de contentamento interior. Seus olhos brilhavam como estrelas. É certo. Era certo que Holmes tinha uma carta na manga. Parecia que estava fazendo um esforço desesperado para reprimir um daqueles seus ataques de riso. Pobre de mim, ele disse afinal. Bem, agora quem teria pensado nisso? E como as aparências podem ser enganadoras. Parece um rapaz tão bom, não é, Sr. Lestrade? É uma lição para nós não confiarmos no nosso próprio julgamento, não é, Lestrade? Disse Holmes. Sim, alguns de nós tendem a ser convencidos, Sr. Holmes, disse Lestrade. A insolência do homem era enlouquecedora, mas não podíamos nos ofender com isso. Que coisa providencial que o rapaz tenha apertado seu polegar direito na parede ao pegar seu chapéu no cabide. Um ato bastante natural também, se pensarmos nisso. Holmes aparentemente estava calmo, mas todo o seu corpo estremecia de excitação contida enquanto falava. Por falar nisso, Lestrade, quem fez esta descoberta notável? Foi a governanta, senhorita Lexington, quem chamou a atenção do policial da noite para ela. Onde estava o policial? Ele ficou de guarda no quarto onde o crime foi cometido, para que nada fosse tocado. Mas por que a polícia não viu esta marca ontem? Ora, não tínhamos nenhum motivo especial para examinar com cuidado o saguão. Além disso, não é um lugar muito visível, como pode constatar. Não, claro que não. Suponho que não haja dúvida de que a marca estava aí ontem. Lestrade olhou para Holmes como se pensasse que ele estivesse fora de si. Confesso que eu mesmo fiquei surpreso com seu jeito irônico e sua observação irritada. Não sei se pensa que McFarlane saiu da cadeia na calada da noite para reforçar a prova contra ele mesmo, disse Lestrade. Desafio qualquer perito no mundo a me dizer se não é a marca do polegar dele. Esta é, inegavelmente, a marca do seu polegar. Então, isto é suficiente, disse Lestrade. Sou um homem prático, Sr. Holmes, e, quando consigo minhas provas, chego às minhas conclusões. Se tiver algo a me dizer, estarei escrevendo meu relatório na sala de estar. Holmes havia recobrado sua calma. Embora eu ainda pudesse detectar sinais de regozijo na sua expressão. Pobre de mim, este é um acontecimento muito triste, Watson, não é?